Vai começar agora o Lavecast. E aí, Lavivetianos! Sejam bem-vindos a mais um Lavecast. Hoje o bate-papo é comigo, Aninha, e a Ellen, Ligança Lavivete. E a gente vai conversar um pouco sobre o artigo Oral Mutian X Stopped Fecal Feline Coronavirus Shedding by Naturally Infected Cats. Cara, eu sou muito bilíngue, meu Deus! Escrito por Ed e seus colaboradores, que vai trazer alguns resultados sobre o uso do Mutian X, um produto comercializado, mas não aqui no Brasil, tá, meninas? Para tratar gatos com PIF. E que nesse estudo observacional foi avaliada a sua capacidade de impedir a disseminação fecal do coronavírus felino, também conhecido como F-CoV. Embora, como os próprios autores relatam, não existam protocolos claros para seu uso com esse propósito. Mas antes de abordar as questões do artigo, vamos fazer uma breve introdução sobre a peritonite infecciosa felina, tudo bem? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a infecção pelo agente causador, o coronavírus felino, é comum, mas a PIF, com todas as suas manifestações clínicas, não é. E por que isso é importante? Porque o F-CoV é naturalmente encontrado no intestino dos gatos e apresenta baixa virulência. Ele replica-se ali nas células epiteliais do intestino, os enterócitos, e pode causar quadros de diarreia, mas em geral as infecções são assintomáticas. O problema é que, por muitos motivos, incluindo o fato do coronavírus felino ter o RNA como material genético, ele tem então certa tendência a sofrer mutações. Quando isso acontece, além de infectar as células intestinais, o vírus passa a ter a capacidade de entrar e se replicar em células do sistema imune. E essa capacidade será então determinante para a patogenia da PIF, uma doença infecciosa imunomediada, em que uma resposta exacerbada do sistema imune em função da infecção viral será a principal responsável pelas lesões observadas na PIF e também pela sua apresentação clínica. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que gatos que vivem ou são originários de ambientes com muitos gatos, como casas de criação e abrigo de resgate, eles vão ter a maior probabilidade de desenvolver a PIF. Esse desenvolvimento ele pode ocorrer porque a probabilidade de infecção pelo F-CoV vai ser maior onde os gatos vivem juntos em colônias, que nada mais são que lugares com 5 ou mais gatos. Então, como ele é um vírus entérico, sua principal forma de transmissão vai ser fecal-oral. Ou seja, o gato portador do vírus vai eliminar esse micro-organismo nas fezes e, ao compartilhar sua caixinha de areia com outro gatinho saudável, esse gatinho ele vai entrar em contato com essas fezes contaminadas e pode ingerir as partículas virais ao fazer esse ritual diário de lamber as patinhas, por exemplo. Então, a manutenção do vírus na população felina, ela vai ser garantida, então, pela eliminação de partículas virais por animais persistentemente infectados e reinfectados. Mas, assim, uma coisa relevante é que o F-CoV é facilmente inativado por desinfetantes e geralmente sobrevive por pouco tempo em temperatura ambiente. Então, mamães, papais, no momento, a principal forma de prevenir a PIF vai ser impedir a exposição do vírus com higiene extremamente rigorosa. E sabe aquela capacidade mutagênica? Então, ela torna bem difícil o desenvolvimento de alternativas a tratamento, porque o vírus está sempre em constante mudança, né? Considerando que a PIF é uma doença imunomediada, atualmente a terapia inclui a supressão da resposta imunitária, normalmente com corticosteroides. A PIF ainda é uma doença sem cura e antes de adotar qualquer terapia é essencial ter a garantia que o diagnóstico esteja correto, uma vez que os medicamentos, quaisquer sejam eles, podem agravar outras doenças se administrados incorretamente. Assim, o objetivo do estudo que a gente vai conversar hoje foi estabelecer a dose mínima e a duração do tratamento com Mutian necessárias para impedir que os gatos naturalmente infectados eliminem o coronavírus felino. E com isso, os autores esperam que a prevalência da PIF seja reduzida. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, o que é esse tal de Mutian X? Então, ele foi descrito como um novo análogo sintético da adenosina, que nada mais é do que um nucleosídeo formado pela união de uma adenina com uma ribose, que é um monossacarídeo. Ela vai ser uma carreadora, um depósito de energia química que vai ser acionada quando precisar realizar alguma ação no vírus, ou seja, todas as ações que o vírus vai realizar vai ser através dela. Então, esse Mutian X vai ser formulado com suplementos dietéticos, como, por exemplo, o Crocin 1, que é um carotenoide constituinte do açafrão, que vai ter uma atividade antioxidante. Mas aí, vocês devem estar se perguntando como é que esse análogo de adenosina funciona? Bom, ela funciona substituindo a adenosina
o que vai encerrar a replicação dos genomas do vírus RNA. Parece bem simples, né? Calma, filha, rapadura é doce, mas não é mole não. Como esse foi um estudo observacional, não foi possível conduzir um estudo controlado com placebo. Só que os registros de eliminação do vírus antes do tratamento, quando eram disponíveis, foram usados como um período de controle retrospectivo. E as variáveis, como alojamento, raça, idade, que afetam a eliminação do vírus, eram bem parecidas. Então, assim, para o estudo, foram usados 29 felinos infectados e que estavam eliminando o vírus nas fezes. Eles eram provenientes de 5 famílias diferentes e foram tratados com 2 miligramas e 4 miligramas por quilo de mutiã, administrado por via oral por 4 ou 7 dias. Então, nós vimos aí que os gatos foram divididos em dois grupos, não é isso? Um dos gatos seriam tratados com 2 miligramas e outro com 4 miligramas. E o objetivo era estabelecer a dose mínima, como ocorre em geral nos protocolos, até para reduzir ao máximo as interações negativas com o medicamento. Então, 10 gatos receberam um tratamento de 2 miligramas por quilo de Mutian X. E, em resumo, essa dose foi considerada inadequada, porque impediu a eliminação do vírus em 7 gatos e reduziu, mas não impediu, a eliminação do vírus em 3 gatos. Ao final dessa parte do estudo, os 3 gatos que não ficaram negativos tiveram de ser tratados novamente junto com outro grupo com uma dose de 4 miligramas. 22 gatos, então, incluindo os 3 do grupo anterior, receberam um tratamento na dose de 4 miligramas. E 21 desses 22 gatos, ou seja, 95%, tornaram-se negativos. Um dos gatos chegou a vomitar algumas cápsulas e aí precisou de um novo tratamento, mas depois disso ele também ficou negativo. Então, em resumo, uma dose de Mutian X de 2 miligramas foi considerada inadequada, ao passo que a dose de 4 miligramas por 4 dias interrompeu aí a eliminação do vírus nas fezes. A partir do primeiro resultado negativo, os gatos tratados com doses de 2 miligramas permaneceram negativos por pelo menos 3 a 18 dias, e os tratados com 4 miligramas permaneceram negativos de 1 a 157 dias, mostrando que os gatos permaneceram negativos após o tratamento, que não voltaram a liberar o vírus espontaneamente. A eliminação do vírus foi aí monitorada usando a PCR-RT quantitativa, que foi controlada por inibidores fecais para garantir a sensibilidade. Segundo os autores, nenhuma evidência de desenvolvimento de resistência foi encontrada. Porém, apesar dos resultados, eles consideram que o monitoramento diário da liberação fecal do vírus vai ser necessário para ajustar a duração do tratamento de acordo com as circunstâncias de cada gato, uma vez que os tutores podem querer reduzir custos e usar uma dose ou duração insuficiente do tratamento, o que pode resultar, assim, na seleção do vírus que vão ser resistentes ao Mutian X. Além disso, eles ainda observaram que os gatos que liberam maior carga viral, eles não vão requerir um tratamento mais longo do que os gatos que eliminam a quantidade menor de vírus. E um tratamento de 4 dias é provavelmente suficiente, em vez de um tratamento de 7 dias. Mas, Ellen, nenhum efeito colateral ele foi observado, né? Não, mas lembra que um dos gatos inicialmente vomitou algumas cápsulas? Então, isso aí pode ter sido uma reação adversa. E os próprios autores relatam que isso não significa que o Mutian X não tenha efeitos colaterais, pois foi observado, por exemplo, elevação das enzimas hepáticas com gatos com PIF que estão sendo tratados por muitas semanas. Vixe, misericórdia. Então, assim, a gente lembra mais uma vez a vocês que o presente estudo, ele vai tratar de um estudo observacional e que, apesar de definir um protocolo que otimize e minimiza o uso do multi-X com o propósito discutido, mais pesquisas devem ser feitas a fim de esclarecer as questões não contempladas no artigo e evitar o seu uso indiscriminado. Além disso, é muito importante que o animal tenha um diagnóstico correto antes de iniciar qualquer tratamento, pelo amor de Deus. Mas, assim, outros questionamentos eles podem ser feitos, como: é viável para os tutores? É eficaz? O que esse tratamento representa hoje? E mais, o que esse tratamento representa hoje no Brasil? A gente não tem todas as respostas. O que sabemos é que hoje, no Brasil e em alguns outros países, esse medicamento só está disponível no mercado ilegal. O problema é que não tem nada que vai impedir do dono do gato de comprar e utilizar o medicamento. Mas é um tratamento a ser considerado? Sim, sem dúvida, ainda mais tendo em vista que a PIF é quase sempre letal e tornar real, ao menos a possibilidade de melhorar a qualidade de vida desses animais é algo promissor. No entanto, a não ser pela própria empresa e relatos dos tutores que fizeram um tratamento com o Mutian, nós não temos garantias
muito claras sobre o seu uso. Como a patente ainda é chinesa, por exemplo, nós não conhecemos a composição exata desse antiviral. Outra questão a se levantar, como a própria Aninha já comentou, é que, embora sua venda seja ilegal aqui no Brasil e em alguns outros países, muitos tutores importam mesmo assim. Então, os veterinários devem dar suporte a esse cliente? Outras empresas chinesas surgiram e reduziram os custos do Mutian para os consumidores. Como assegurar a eficácia desse medicamento? Como assegurar que esses tutores estão utilizando o medicamento em gatos de fato diagnosticados com PIF? O custo do tratamento, segundo a própria empresa, é de 84 dias e os valores podem ultrapassar a casa dos R$ 30.000. Talvez porque não tenha sido reconhecido em todo o mundo como um tratamento eficaz, esses valores sejam ainda tão altos, o que inviabiliza, ao menos num primeiro momento, o tratamento pela maioria dos tutores. Será que vale a pena comprar algo ilegal e caro, correndo o risco de não funcionar? Rapaz, essa é definitivamente uma decisão individual. Porque, da mesma forma como muitas famílias importam medicamentos para uso humano que não são liberados ainda no Brasil, na esperança de alcançarem, se não a cura, mas a melhora da qualidade de vida da pessoa, o tutor dos gatinhos pode muito bem decidir adquirir e usar o Mutian. E apesar dos veterinários não poderem indicar esse tratamento, eles podem fazer o acompanhamento e conduzi-lo da melhor maneira possível, a fim de garantir que os gatinhos não sofram outras complicações. E também eles podem auxiliar no tratamento de doenças adjacentes e na própria sintomatologia da PIF durante o tratamento escolhido pelo tutor. O que nos resta, enquanto futuros profissionais, vai ser investir em mais pesquisas que consigam responder mais claramente todos esses questionamentos, para enfim estarmos seguros em escolher o melhor tratamento, associado à melhor qualidade de vida e também à acessibilidade, porque o preço é muito, muito caro e isso não é nada ideal. Mas assim, é mais seguro ter um medicamento aprovado? Sim, com toda certeza. Mas as famílias que têm os gatinhos diagnosticados com PIF talvez não possam esperar por uma aprovação. Então, o que a gente sugere é que é simplesmente melhor você prevenir fazendo, por exemplo, a higiene rigorosa, que a gente comentou anteriormente, do que a necessidade de tratar essa enfermidade. Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês. E fiquem ligados que já já vai sair o próximo episódio do Lavecast, que com certeza vocês vão amar. Tá real, muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem acessar o artigo na íntegra aqui na descrição do podcast. Um abraço e se cuidem. Tchau! Tchauzinho!